A gente não escolhe nascer, e viver dá um certo trabalho. A vida não é algo que se mantém por conta própria sem que a gente faça nada. Uma hora, naturalmente, a vida termina. Ela quer terminar, e normalmente a gente é que luta para retardar esse processo. Mas eu acredito que viver não é obrigatório. Isso é, que esse fim pode ser antecipado quando a gente quiser, e não tem problema nenhum com isso desde que seja uma decisão lúcida e não algo motivado pelo desespero. Pensando assim, não importa se eu escolhi nascer ou não, porque eu posso ao menos dizer que a maior parte dos dias que se passaram após o dia do meu nascimento, fui eu que escolhi viver. Se eu não acreditasse que não viver é uma opção tão válida quanto viver, não teria sido escolha, mas sim obrigação. E eu te digo que essa escolha para mim nem sempre foi e ainda não é óbvia. Eu não garanto que eu sempre vou escolher viver os meus dias futuros, porque eu não tenho a menor ideia de como eles serão. Mas eu garanto que todos os meus dias passados tiveram bons motivos para serem vividos, e todos os dias que eu ainda viverei também terão. Bom, e o que eu quero discutir nesse vídeo é exatamente isso. Afinal, o que tem de tão bom na vida que faz ela valer a pena? Eu não sei a resposta absoluta para essa questão. No máximo, eu sei uma resposta, que é a que faz sentido para mim. E é isso que eu quero compartilhar com você. Antes de tudo, eu devo dizer que a minha filosofia tem bastante em comum com a filosofia de Epicuro. Não é exatamente igual, claro. Se fosse, teria algo de errado, porque filosofias deveriam ser únicas de pessoa para pessoa. Se a filosofia de um se aplica totalmente a outro, é sinal de que alguém não está pensando por conta própria. Enfim, o que eu compartilho com Epicuro é uma visão materialista do mundo. Ele não acreditava na existência da alma ou na influência dos deuses. O universo era só um aglomerado de átomos no meio do vazio, e a postura que ele assumia em relação ao universo era muito menos teleológica que as outras escolas filosóficas da época. Por exemplo, enquanto os estoicos assumiam que o universo era ordenado e viam nele a influência do Logos, uma espécie de sabedoria universal suprema e inerrante semelhante a um deus, Epicuro tinha uma visão mais naturalista. Em vez de acreditar que os raios e erupções vulcânicas eram causados pela ira dos deuses, ou que nós temos 2 olhos e uma boca porque o Logos julga que esse seja o melhor desenho possível para o corpo humano, Epicuro já imaginava que tudo isso teria uma causa natural, sem nenhuma intenção por trás, e que os deuses, até se existissem, não exerciam nenhuma influência sobre a humanidade. Além disso, ao contrário de seus contemporâneos, ele não acreditava que a mente, a consciência e os sentimentos vinham de uma alma alheia ao corpo, mas sim que a mente era parte do corpo, tão material quanto o corpo, e, portanto, a morte para Epicuro seria algo permanente. Epicuro, assim como eu, acreditava que não é necessário temer a morte, uma vez que ela é inevitável, e da perspectiva do indivíduo que morre, não há problema algum em morrer. Quem não vive não sofre, não deseja e não se arrepende. Não tem como um morto sentir falta do que não viveu, porque ele nem sequer existe mais como um indivíduo, e só quem existe pode sentir falta. Epicuro acreditava que a graça da vida estava em evitar o sofrimento e buscar o prazer. E aquilo que é certo ou errado, bom ou mal, era mais uma questão de conveniência e utilidade do que algo absoluto. Isso era muito diferente da maioria dos outros filósofos da época, como Aristóteles, por exemplo, que se fundamentava na existência do absolutamente bom, correto, virtuoso, que ele chamava de eudaimonia, assim como o absolutamente errado e vil, que era o oposto disso. Não se tratavam de regras absolutas que se aplicariam a todos os contextos, mas sim que, dado qualquer contexto, com uma decisão que uma pessoa qualquer deveria tomar, sempre haveria uma escolha que seria a mais correta e virtuosa possível e uma escolha que seria a mais errada possível, independentemente de quem fosse essa pessoa tomando a decisão. Epicuro, por outro lado, diria que a definição do que seria essa melhor escolha poderia variar dependendo das crenças de cada um, e não teria como comparar crenças e dizer que a crença de um é mais correta ou mais errada que a do outro. Eu concordo com Epicuro nessa. Inclusive,
Eu mesmo me surpreendo com o quanto eu concordo com Epicuro, especialmente porque eu só tive meu primeiro contato com a filosofia de Epicuro bem depois de concluir o mesmo que ele por conta própria em vários temas. E só não tive contato com mais porque ele foi bastante odiado ao longo da história, e muitos dos seus escritos foram destruídos pelos cristãos, já que a sua linha de pensamento era incompatível com o cristianismo. Afinal, por cristianismo, o certo e o errado não podem ser relativos, devem ser conceitos absolutos definidos por Deus. Uma das consequências dessa visão de mundo que eu compartilho com Epicuro é que faz mais sentido manter o foco no presente em vez do futuro. Não faz sentido ficar ansioso pelo futuro. Não vale nem a pena sequer se importar com o futuro. Não por acreditar que o futuro vai ser bom e que tudo vai dar certo, mas sim por aceitar de antemão tudo de mal que pode acontecer. Veja, a última consequência ou até mesmo o escape para qualquer coisa ruim que pode acontecer no futuro é a morte. E a morte não é algo a se temer. Na verdade, eu particularmente vou um pouco além de Epicuro nessa e praticamente idolatro a morte. Para mim, a morte não é só algo que não se deve temer, mas sim algo bom, verdadeiramente bom. Talvez seja o mais próximo que eu tenho de um Deus. Mas o principal ponto que eu discordo de Epicuro é na questão do prazer. Eu concordo com ele que a graça da vida é amenizar o sofrimento e obter prazer, mas eu discordo na definição do que é esse prazer. Por exemplo, prazer é droga, sexo, dinheiro e festa? Para Epicuro, não, porque ele diz que esse tipo de prazer é, na verdade, sofrimento disfarçado de prazer. Para mim, isso tudo aí pode ser prazer genuíno sim, mas a forma como a sociedade vê essas coisas complica um pouco a relação das pessoas com elas. Às vezes são superestimadas e às vezes subestimadas. Prazer para Epicuro é tranquilidade, é viver em paz, sem medo e nem sofrimento. É algo discreto. Uma coisa que ele valorizava acima de tudo era ter boas companhias, era a amizade, o amor fraterno, muito mais que o amor romântico. Era a mera satisfação dos desejos naturais, da fome, da sede, do sono, e a libertação dos desejos vãos, supérfluos, tipo riqueza, fama ou mesmo imortalidade. Para você ter uma ideia, o cara era quase um hippie. Ele tinha um jardim em Atenas onde ele vivia com seus alunos, seus amigos, à base de pão de cevada e água. Só faltou o Lago Walden ali no meio, né? As virtudes, a moral e a própria filosofia para Epicuro eram só instrumentos para se atingir esse nirvana do prazer, que talvez seja melhor descrito como felicidade ou plenitude, em vez de prazer mesmo. Ao contrário dos estoicos, que acreditavam que o desenvolvimento das virtudes e da filosofia, vista como uma forma de alinhamento com o logos, era um fim em si mesmo. Já eu caracterizo o prazer de um jeito um pouco diferente. Para mim, o prazer genuíno é o prazer oportuno, que está verdadeiramente alinhado com o desejo. Dinheiro é prazer se você deseja dinheiro. Sexo é prazer se você deseja sexo. Tranquilidade é prazer se você deseja tranquilidade. Parece óbvio, mas não é. O problema aí é que o desejo é extremamente difícil de se caracterizar. A gente não sabe o que quer. A gente acha que sabe, mas não sabe. Um exemplo comum dessa confusão é quando as pessoas correm atrás de dinheiro, por exemplo, buscando outras coisas, como segurança, respeito, liberdade, admiração, relacionamentos ou controle. Mas a relação do dinheiro com essas coisas muitas vezes não é tão direta. Não basta ter dinheiro se você não sabe como transformar dinheiro em segurança, por exemplo. Até porque segurança, especificamente, é um estado de espírito. Não é possível obter segurança. Só é possível, no máximo, se sentir seguro. O dinheiro não resolve o problema de quem é incapaz de se sentir seguro. Nesse caso, a insegurança só pode mudar de forma. A pessoa só vai trocar o medo de precisar de dinheiro e não ter pelo medo de perder o dinheiro que tem. Da mesma forma, dinheiro não dá controle. O máximo que ele pode dar é poder, mas nem sempre poder implica em controle. Dinheiro não dá relacionamentos e nem respeito.
O máximo que ele te dá é o potencial de contato. Ele te possibilita entrar em contato com pessoas que você não teria contato sem ele. Mas se essa conexão vai se tornar um bom relacionamento ou não, é outra história. É esperado que haja sofrimento na vida de quem corre atrás de dinheiro, desejando algo que o dinheiro não pode comprar. Porém, se você sabe exatamente como transformar o dinheiro naquilo que você realmente deseja e se isso é possível, então o dinheiro para você é prazer genuíno. Muita gente, assim como Epicuro, deseja a tranquilidade e a paz de espírito. E Epicuro encontrou essa paz por meio do controle dos seus desejos. Ele desejava poucas coisas, desejava coisas simples, e assim frequentemente conseguia o que desejava. Funciona. Se você deseja beber um conhaque Hennessy, mas só tem água, você vai encontrar sofrimento. Mas se você deseja só água, então você vai encontrar prazer na água. A vantagem de ver beleza nas coisas simples é que as coisas simples são bem mais acessíveis. Eu estou totalmente de acordo com essa maneira de viver a vida, mas eu não acho que essa é a única forma de se obter paz. Eu advogo a favor do autoconhecimento, advogo a favor da reflexão, para termos consciência do que a gente realmente deseja e de quem a gente realmente é. Isso é algo muito complicado de se fazer estando imerso numa sociedade, porque é muito fácil a gente ser levado pelos desejos dos outros. É muito fácil a gente hesitar, vacilar, quando a gente percebe que o nosso desejo pode ser diferente do senso comum. Eu vou dar um exemplo pessoal. Investimentos. Eu tenho condições de investir. Meu custo básico de vida é muito menor que a minha renda. E eu já investi durante um tempo. Mas hoje em dia eu não invisto mais. Eu gasto tudo o que eu ganho. O senso comum diz que isso é uma burrice enorme. E eu entendo os motivos. Primeiro que eu nem sempre poderei trabalhar. Isso não depende de mim. Eu não terei filhos. Não tenho fonte passiva de renda. E o amparo do governo não é suficiente para sustentar o meu padrão de vida. Segundo, pode acontecer um desastre inesperado, do nada, e eu posso precisar de um dinheiro que eu não vou ter se eu não me preparar. E terceiro, juros compostos crescem exponencialmente em relação ao tempo. Então, mesmo investindo pouco, se for consistente ao longo do tempo, eu já vou ter ótimos ganhos. Então é relativamente fácil investir. Eu entendo tudo isso e concordo com todos esses motivos. Eu não acho que vai dar tudo certo para mim milagrosamente. Eu sei que a minha inconsequência de hoje terá consequências no futuro. Sei exatamente quais são. E mesmo assim, eu não invisto. Isso porque eu tenho valores, crenças, premissas incomuns. Então o senso comum não é o meu senso. Eu não me importo com o futuro. Eu não planejo vivenciar o futuro. Logo, eu não tenho motivos para investir no futuro. O único motivo que eu teria para investir seria para impressionar os outros, para não passar vergonha, para não ser julgado. E eu tenho que admitir que ter um monte de gente ao meu redor me dizendo que o que eu penso é errado me faz sim tremer as pernas um pouco, me faz sim duvidar das minhas convicções. Mas é por isso que o autoconhecimento e a reflexão são tão importantes, para a gente botar o pé no chão. Eu já fui e voltei nesse tema várias vezes ao longo da vida, mas de uma coisa eu sei. Os meus valores não são decididos por maioria de votos. Se algum dia eu mudar de ideia, será porque eu quero, ou porque eu me conheci melhor, e não porque eu cedi ao consenso popular. Os meus valores são meus somente, e os seus valores também deveriam ser só seus. Tudo isso para dizer que, segundo as minhas crenças que dizem respeito somente a mim, investimentos não geram prazer. Podem até gerar prazer para bilhões de pessoas, mas para mim não. Eu demorei muito tempo para entender isso, mas o que me gera prazer de verdade são boas memórias. A única coisa que eu sempre vou carregar comigo, até o meu último dia de vida, é a minha coleção de memórias. É o meu tesouro. E só eu tenho acesso a ele. Eu não tenho a menor ambição de ser lembrado pelos outros, mas quero me lembrar de mim mesmo, da minha própria vida e de quem fez parte dela, com satisfação. É uma visão meio egocêntrica, mas é o que eu sou mesmo.
egocêntrico. Não é o que os outros queriam que eu fosse. Gente egocêntrica e egoísta é mal vista pela sociedade, mas é o que eu sou. E o que eu sou não é decidido pelo voto popular. Eu não me considero melhor do que ninguém, que fique bem claro isso. Até porque, para mim, a noção de melhor ou pior nem sempre se aplica a pessoas. Mas eu sim me considero mais importante para mim mesmo do que qualquer outra pessoa. Para obter essas boas memórias que eu tanto desejo, eu preciso de experiências. E essas experiências não necessariamente precisam ser únicas e nem sequer boas. Às vezes, experiências ruins dão origem a memórias boas. E às vezes a gente repete uma experiência várias vezes, mas só uma delas dá origem a uma boa memória. Por quê? Não sei. Infelizmente, o que gera ou não uma boa memória não está sob meu controle. Eu não consigo escolher me lembrar ou me esquecer de algo. Não consigo escolher o sentimento atrelado a cada memória que eu tenho. Mas uma coisa é certa: algumas chances de se obter memórias boas são únicas, são irrepetíveis e não dependem só da gente. Eu considero importante ter essa noção de que algumas chances não aparecem duas vezes para tentar não perder essas chances quando elas aparecerem. Uma das melhores memórias que eu tenho é de um dia das crianças qualquer que a minha mãe me acordou com um presente. Era um boneco do Digimon, super simples, um boneco barato, super aleatório, mas aquilo me trouxe muita felicidade. Eu tinha uns 8 anos nesse dia, mas eu me lembro até hoje e gosto dessa lembrança. O curioso é que eu nem lembro que Digimon que era. Eu já perdi aquele boneco há anos e nem quero ele de volta. O boneco em si é irrelevante. Seria um erro enorme da minha parte concluir que, por conta dessa memória afetiva, bonecos do Digimon me trazem felicidade, ou que o dia 12 de outubro me traz felicidade, porque isso não é verdade. Foi aquela situação bem específica que me trouxe felicidade, e isso nunca mais vai se repetir. Hoje eu posso comprar quantos bonecos do Digimon eu quiser, muito mais caros, muito mais sofisticados, mas nada disso vai trazer aquela mesma sensação daquele dia de volta. Até se eu tentar recriar aquela mesma situação, no mesmo lugar, mesmo dia, mesmo boneco e tudo, não vai me trazer a mesma felicidade, porque hoje eu mesmo sou outra pessoa. É irrepetível. E assim, esse foi um momento isolado, mas memórias boas não precisam ser momentos isolados necessariamente. Podem ser períodos inteiros, pequenos lapsos de memória de uma rotina, por exemplo. Umas boas lembranças que eu tenho na minha coleção são de passar praticamente todo o tempo de infância com meu irmão, fazendo coisas aleatórias, brincando com os bonequinhos, tentando imitar a ideia de passar as casas do Cavaleiro do Zodíaco, jogando AQW no computador, e também um curto período em que eu morei na casa da minha avó, dela acordando comigo de madrugada, quando eu saía de casa, e por volta da meia-noite, que era quando eu voltava, com janta pronta. Ela não precisava fazer isso. Eu dizia para ela não fazer isso, que eu podia me virar, mas ela fazia mesmo assim. E mesmo que em geral eu não goste que as pessoas façam coisas para mim, eu lembro desse período com muito carinho. Nesses casos não são momentos específicos, são aglomerados não organizados de coisas que eu lembro de relance, partes de um período todo que eu guardo comigo e nunca vou esquecer. A última memória que eu vou contar é para ilustrar aquele caso que eu comentei de experiências ruins que dão origem a memórias boas, e essa é compartilhada entre eu e minha esposa. Eu morei com ela e a minha sogra por 6 anos na casa que o pai dela, que podemos dizer que era um pedreiro amador, construiu. E era uma boa casa enquanto ele estava vivo, mas quando ele faleceu, a casa faleceu com ele. Dava bastante trabalho pra gente, tinha muita infiltração, muito mofo. A tinta da parte de dentro era toda descascada e não adiantava pintar. A parede praticamente se desfazia. Do lado de fora, metade da parede era rebocada e metade não. Aí umas vespas faziam um ninho nos buracos dos tijolos da parte não rebocada e tinha vespa para todo lado. Isso sem falar do criadouro de barata que a gente tinha em algum lugar. Se tem um inseto com o qual estou completamente acostumado e não tenho repulsa nenhuma mais, é barata. Todo o chão da parte externa da casa era de barro e crescia um mato detestável ali que uma vez ficou com mais de 2 metros de altura.
Chovia tanto lá que o mato crescia com muita facilidade e estava sempre verde, então era muito difícil de arrancar. Não era grama, era mato mesmo, mato alto, feio, flora aleatória, lar de aranhas e insetos. A gente se sentia na Mata Atlântica. Até recebemos notificação da prefeitura e a ameaça da vizinha para cortar aquilo, mas não adiantava. Ele crescia mais rápido que a gente conseguia cortar. E eu comentei que chovia muito, mas não comentei que toda vez que chovia, a gente entrava em desespero. A água se acumulava na laje, que não tinha aquela caída ideal, e essa era a principal causa das infiltrações. Então a gente mantinha uns rodinhos velhos ali na laje, e toda vez que chovia, a gente corria lá para cima para escoar a água para fora com os rodos, antes que ela se infiltrasse. Tentamos dar um jeito naquilo várias vezes, mas nada funcionava. Quando acumulava muita água, chegava a pingar dentro de casa. E não era só uma goteirinha localizada, eram vários pontos de goteira. A parede até ficava escura de tão molhada que estava. E o mofo ao qual me referi não era um mofinho ali atrás da parede do banheiro que toda casa tem. Era um mofo gigante, verde e preto, cobrindo várias paredes da casa. E não só perto do banheiro, na cozinha, na sala, em todo lugar. Enfim, isso é para contextualizar. A memória específica que eu quero contar se passa neste contexto. É que teve um dia que não tinha chovido, mas a gente acordou com o barulho de água caindo mesmo assim. A gente achou estranho, e quando a gente subiu lá para ver, tinha dado um problema na boia da caixa d'água e ela ficou vazando a noite toda. E não é vazando pouco, é vazando muito. A laje estava alagada. A gente tinha que sair de manhã. Era um dia de semana. E eu ainda pegava ônibus e trem do extremo da Zona Leste até o extremo da Zona Oeste de São Paulo. Demorava de 2h30 até 3 horas por trecho, num trem lotado, absolutamente abarrotado de gente. A vontade de morrer era incontrolável. Só que antes de sair para essa viagem maravilhosa, a gente teve que parar para escoar a água para fora da laje. Era uma situação ruim. Não era a pior possível, tem gente que vive muito pior, mas era ruim. E eu me senti extremamente impotente, não só com aquilo, mas com tudo. Porque para dar um jeito na nossa vida, eu precisaria de um dinheiro que eu não tinha de onde tirar, ou de um tempo e habilidade que eu também não possuía. Então ficava daquele jeito mesmo. A gente só ia tocando a nossa vidinha. Naquele dia em particular, enquanto eu escoava a água, remoendo a situação e amaldiçoando a minha vida mentalmente, como sempre, a minha esposa, com seu respectivo rodo, começa a rir. Só começa a rir do nada e eu fiquei confuso, né? Ela estava rindo porque a gente já estava tão experiente em escoar a água de lá que a gente tinha desenvolvido uma técnica. A gente sincronizava os rodos para maximizar a quantidade de água jogada em direção ao cano. E ela estava rindo da situação porque isso fazia a gente perceber que não era um perrengue que acontecia uma vez ou outra isoladamente. Era algo que acontecia sempre. Acontecia tanto que a gente estava ficando bom em passar por aquele perrengue especificamente. É tão deplorável que era engraçado. E bom, foi isso que aconteceu. A memória é essa. Caos completo, algumas poucas risadas em meio ao caos e não aconteceu nada depois disso. A gente só terminou de escoar a água e cada um foi pro seu canto. Mesmo assim, por mais estranho que seja, essa é uma das minhas melhores memórias. E eu tenho muito carinho mesmo por esse momento completamente aleatório. Eu não sei se deu para entender o que eu quero passar, mas eu espero que sim. A ideia é mostrar como o prazer é complexo, como a felicidade é difícil de entender. Não se resume a se sentir bem, e não é totalmente oposta a se sentir mal. E é muito difícil controlar a felicidade. Mesmo tendo tanto apreço por essas memórias, é um erro eu concluir que eu preciso voltar à infância para ser feliz, ou que eu preciso voltar para aquela casa cheia de mofo para ser feliz. Não é isso. Não adianta a gente tentar forçar a felicidade a aparecer quando a gente quer, porque não é algo que está sob o nosso controle. O que eu faço então, a minha abordagem, é me lembrar dos momentos bons, carregados de felicidade que eu já vivi, e me alegrar que eu estava lá para vivê-los. Eu não quero infinitos desses momentos, eu quero só esses que eu tenho mesmo.
Eu não quero que eles se repitam para que eu me sinta bem, porque não é assim que funciona. Eu mesmo mudei muito de lá para cá. Eu sou outra pessoa. Eu sou incapaz de viver aquele mesmo momento com a mesma felicidade. Só o eu daquela época que pôde. E para o eu do presente, a memória basta. O eu do presente está coletando as suas próprias boas memórias. E é isso que ele tem a doar para o eu do futuro. E mesmo as coisas que Epicuro consideraria supérfluas fazem parte disso. Eu amo o dinheiro. O dinheiro me faz bem. E o único mal que ele pode me fazer é se ele se afastar de mim. Mesmo assim, mesmo com esse amor quase idólatra pelo dinheiro, para mim ele não traz sofrimento porque o que eu quero dele não é nada além do que ele pode me proporcionar. O dinheiro só traz sofrimento para quem procura nele algo que ele não é capaz de proporcionar. E diante da frustração, ainda tem gente que acha que o problema é que elas não têm dinheiro o suficiente e, portanto, precisam de mais. É o erro em cima do erro. Isso cria um ciclo interminável, sempre aumentando a intensidade da busca e o esforço investido nessa busca, sem nunca encontrar o que se quer de fato. Eis o sofrimento. O sofrimento vem para quem busca o que não sabe encontrar. O prazer, a felicidade, a satisfação, a paz não estão numa coisa, não estão num lugar e nem sequer numa pessoa específica. Para mim, tá por aí. Tá nas coisas diferentes para pessoas diferentes. Tá em situações que a gente não espera, não tem controle e muitas vezes nem sequer reconhece. E mesmo que não seja possível a gente reviver esses momentos, a gente pode ao menos recordá-los e guardá-los com carinho.